Uma boa tarde, amados irmãos e amigos presentes, trabalhadores nesta hora, trabalhadores da obra de Cristo desse último dia, aqui reunidos em Cayey, Porto Rico, e também ali na Venezuela. Na Valência, é isso? Arenosa, Valência. Que as bênçãos de Jesus Cristo sejam sobre cada um de vocês, os que estão aqui presentes e também os que estão reunidos ali em Arenosa, Venezuela. Que Deus abençoe e lhes use grandemente em sua obra neste último dia, neste tempo onde é realizada a obra da colheita, do fim do século e do último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Miguel, que Deus te abençoe grandemente a ti e a todos os ministros que estão aí reunidos na Venezuela e que Deus lhes use grandemente em sua obra, como também aos aqui presentes, e que Ele nos abra mais escrituras correspondentes a este último dia para as poder compreender, e assim se cumpram estas escrituras. Porque para se cumprirem as profecias, para se cumprir o que Deus prometeu ao seu povo, as pessoas têm que crer. E para que possam crer, Deus permite luz para que o possa ouvir e possa entender aí em sua alma e em todo o seu ser. E assim se converta em uma realidade, se faça carne em cada um de nós. Pode se sentar, por gentileza. Para mim é uma bênção grande estar com vocês aqui, em Cayey, Porto Rico, e também com vocês ali, através da linha telefônica na Venezuela. Neste tempo, como nós temos visto, estamos vendo a obra da colheita no fim do século e no último dia, da qual Cristo falou em São Mateus, capítulo 13, versículos 30 ao 43, onde Ele nos falou da seguinte maneira. Diz: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. No tempo da ceifa, eu direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e o atai em feixos para o queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. E também no capítulo 13, versículos 36 ao 43, Cristo, explicando a parábola, quando eles disseram a ele: explica-nos a parábola, diz: então, despedida a multidão, Jesus entrou na casa e se aproximou dele os discípulos e lhe disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondendo lhes disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo. A ceifa é o fim do século e os ceifeiros são os anjos. De maneira que, como se arranca o joio e o queima no fogo, assim será no fim deste século. Enviará o Filho do Homem os seus anjos e recolherão do seu reino todos que servem de tropeço e aos que cometem iniquidade, e os lançará na fornalha de fogo. Ali haverá o choro e o ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Podemos ver agora que esta é uma promessa para ser cumprida. Quando? No tempo final, ou seja, no fim do século. E no tempo em que se estiver vendo o joio sendo amontoado e se esteja vendo o trigo sendo recolhido e se esteja vendo os ministérios dos anjos do Filho do Homem, se estará vivendo no fim do século, do qual Cristo aqui falou nessa parábola. E o trigo, ele diz que será recolhido.
Em São Mateus, capítulo 3, também João o Batista nos fala dizendo, capítulo 3, versículos, vejamos aqui, versículo 7 em diante diz do capítulo 3 de São Mateus: assim diz o profeta João o Batista, diz, ao ver que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, lhes dizia, geração de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não penseis dentro de vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que Deus pode levantar filhos a Abraão, mesmo destas pedras. E o machado já está colocado ao pé das árvores. Portanto, toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo em água para arrependimento. Mas o que vem depois de mim, cujo calçado não sou digno de levar, é mais poderoso que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. A sua pá está na sua mão, limpará sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro e queimará a palha em fogo que nunca se apagará. Vejam agora como também aqui João Batista nos fala da obra do recolhimento do trigo, obra que está assinalada para ser realizada no último dia, aonde é realizada a colheita e onde o trigo é colocado no celeiro de Deus. Agora, nós estamos vivendo no fim do tempo, ou fim do século, como nos falou o nosso Senhor Jesus Cristo, no fim do século, conforme o calendário que é usado entre os gentios. Estamos vivendo em 1998 e em alguns anos, uns 2 anos, chegaremos ao ano 2000, onde se completam os 2000 anos de Cristo para cá, e aonde, conforme o calendário dos gentios, se chega ao final do século 20 e se chega ao final dos 2000 anos de Cristo até aqui. E agora, vejam vocês como, conforme o calendário dos gentios, estamos vivendo no fim do século 20, pois está chegando ao seu fim. Obrigatoriamente, tem apenas poucos anos, mas vejam, temos que levar em consideração estas profecias que falam do fim do século. Vejam. Em São Mateus também, capítulo 13, versículo 47 ao 50, Jesus Cristo falou novamente do fim do século, dizendo, assim também o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe toda classe de peixes, e uma vez cheia, a trazem para a orla, e assentados recolhem os bons em cestos, e os maus lançam fora. Assim será no fim do século, sairão os anjos, e apartarão os maus dentre os justos, e os lançará em fornalha de fogo, ali haverá o choro e o ranger de dente. Agora podemos ver como também, nesta parábola, Cristo fala do fim do século. Ele diz que os anjos sendo enviados para realizarem este trabalho corresponde ao tempo do fim do século. Ou seja, que o grande sinal de que a humanidade estaria vivendo no fim do século, qual seria? A presença dos anjos, do Filho do Homem, a presença dos ministérios das 2 oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias. Ministérios que Cristo em Espírito Santo estará manifestando no último dia, através de carne humana. E, através destes ministérios, estará chamando e juntando a todos os seus escolhidos, como diz São Mateus, capítulo 24, versículo 31, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. E
Cristo também nos ensinou em São Mateus capítulo 16, versículos 27 ao 28, que o Filho do Homem virá com os seus anjos. Aonde quer que o Filho do Homem estiver, que é Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, aí estarão os anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias. Porque os anjos vêm com o Filho do Homem. E aonde estiver o Filho do Homem manifestado, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, aí também estarão manifestados os anjos do Filho do Homem, que são os ministérios das 12 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. Diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. Em verdade eu vos digo que tem alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que tenham visto o Filho do Homem vindo em seu reino. Vejam agora, a vinda do Filho do Homem é em seu reino, e ao seu reino é a sua igreja, que é o reino de Deus, ou o reino dos céus. E encontramos que é a igreja de Jesus Cristo que terá a vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia, ou seja, no fim do século, para a obra da colheita, obra que o Filho do Homem estará realizando com os seus anjos, conforme as profecias. Por isso encontramos que no Monte da Transfiguração, Cristo ali esteve mostrando a Pedro, Tiago e a João a vinda do Filho do Homem em seu reino. E porquanto ele disse que viria com os seus anjos, ali apareceram os seus anjos, que são Moisés e Elias. São os ministérios de Moisés e Elias, que estarão no último dia em meio à igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Jesus Cristo estará manifestado em Espírito Santo, conforme as suas promessas, e estará manifestado com estes ministérios, os operando também em meio à sua igreja, ou seja, que a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, no tempo final, no fim do século, terá a etapa mais gloriosa de todas as suas etapas, terá a etapa de ouro, que será a etapa da era da pedra angular, onde a vinda do Filho do Homem com os seus anjos será uma realidade para a grande colheita ou o recolhimento de todos os escolhidos de Deus. E haverão muitos ministros que serão cheios do conhecimento deste programa divino profético correspondente ao último dia e estarão trabalhando braço a braço com o ministério de Jesus Cristo em Espírito Santo, o ministério do Filho do Homem, manifestando também os ministérios de seus anjos, os ministérios de Moisés e Elias. É por isso que Cristo em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho dessas coisas nas igrejas, para que assim a sua igreja obtenha o conhecimento de tudo que estará acontecendo no fim do século, no qual nós já estamos vivendo, e obtenha assim o conhecimento de toda essa obra divina correspondente ao último dia e ao fim do século, que é a obra da colheita, no fim do século. E o último dia, ou seja, o sétimo milênio. Esta obra correspondente a este tempo final para o recolhimento de todos os filhos e filhas de Deus. E assim como se realizou a obra do chamado dos filhos e filhas de Deus em cada era, no território correspondente a cada era, onde cada era se cumpriu, por exemplo, a primeira era entre os gentios foi a era representada na igreja de Éfeso. E esta era se cumpriu na Ásia Menor, e o seu mensageiro foi São Paulo. Então, a segunda etapa, ou era, foi a era representada na igreja de Esmirna, e o seu mensageiro foi Irineu, e essa era se cumpriu na França. E assim por diante, encontramos que houveram em diferentes territórios, diferentes nações, uma era sendo cumprida. Na Ásia Menor, a primeira, a segunda na França, um território na Europa, a terceira também
na França e outro território, e assim por diante. Encontramos que houveram 5 territórios ali na Europa que foram o cumprimento da segunda, terceira, quarta, quinta e sexta era da igreja gentia. No território europeu, quantas eras se cumpriram? 5 eras ou 5 etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso Deus ali enviou esses 5 anjos mensageiros, onde estava manifestado o Espírito de Cristo, porque essa manifestação do Espírito de Cristo, naqueles 5 anjos mensageiros, e ainda também em São Paulo, o primeiro anjo mensageiro, e mais o 7º anjo mensageiro, o reverendo William Branham, são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. São essas 7 manifestações do Espírito Santo, do Espírito de Deus, percorrendo toda a terra, pela Ásia Menor, Europa e América do Norte. E estes foram os homens ungidos pelo Espírito de Deus para essas 7 etapas ou eras da igreja gentia. Foram São Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e o nosso amado irmão, William Marion Branham. Na América do Norte, se cumpriu a 7ª era ou etapa da igreja gentia. E por isso, foi na América do Norte que Deus levantou ao reverendo William Branham. Nasceu na América do Norte e, através dele, cumpriu o seu programa correspondente, a 7ª era da igreja gentia. Então encontramos que a era de Laodiceia chegou ao seu fim. E então o que resta para os seres humanos? Pois resta a parte mais importante, que é a era de ouro, a era da pedra angular. E por isso, na trajetória do Espírito de Deus, de Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o pilar de fogo, em sua trajetória, observem, começou na terra de Israel, então passou a Ásia Menor, então passou a Europa, depois passou a América do Norte, e tudo isso se movendo em cada anjo mensageiro, foi passando de um mensageiro a outro, e de um território a outro, e de uma era a outra. E agora, depois da sua 7ª manifestação, através do reverendo William Branham, na 7ª etapa ou era da igreja gentia, e então a brecha entre a 7ª era e a era da pedra angular, depois disso, para onde foi o anjo do pacto, o anjo do Senhor, a coluna de fogo, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, para onde foi? Foi para a América Latina e o Caribe. E por isso a América Latina e o Caribe é o território onde está se cumprindo a era da pedra angular e aonde, consequentemente, surgiu o chamado da grande voz de trombeta ou trombeta final. Surgiu o chamado da trombeta final, chamando, juntando aos escolhidos de Deus neste tempo final, na grande colheita do fim do século. Vejam agora como é simples. Como tudo foi simples. Por isso é que para a América Latina e o Caribe estava a promessa de Jesus, quando ele disse: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. Este anjo mensageiro é um profeta mensageiro, o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, para a era da pedra angular e para a dispensação do reino. E agora ninguém sabia onde apareceria este anjo do Senhor Jesus Cristo, este mensageiro de Jesus Cristo, mas agora, através do programa divino, temos visto como esse plano, esse projeto divino foi se cumprindo na terra de Israel, na Ásia Menor, na Europa, então na América do Norte. E agora, o segredo era aonde se cumpriria esta etapa final. E agora temos visto que tocaria a América Latina e o Caribe. É o mesmo projeto, projeto que encontramos no tabernáculo que Moisés construiu e o templo que rei Salomão construiu. Este é o projeto que foi usado.
Porque é esse o projeto que representa o templo que está no céu. Por isso, o templo que Salomão construiu e o tabernáculo que Moisés construiu são tipo e figura, tanto do templo que está no céu, como também da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o novo templo, o qual Cristo tem construído. E assim como no ocidente, ou seja, no oeste, o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão tinham o lugar santíssimo, assim também no templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, o lugar santíssimo estaria no ocidente. As 7 etapas ou eras da igreja gentia correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, e a era da pedra angular corresponde ao lugar santíssimo. E agora vejam vocês, em que parte do templo espiritual de Cristo se encontra a América Latina e o Caribe, e os escolhidos desse último dia, vejam onde se encontram no templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que a promessa de ser transformados é para os escolhidos do último dia, para os escolhidos do fim do século, que estariam no último dia, na etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, em uma nova dispensação. Assim como encontramos que as 7 eras da igreja gentia estiveram no lugar santo do templo espiritual de Cristo, sob a dispensação da graça. E assim, podemos ver como foram colocados neste lugar santo os escolhidos das eras passadas. Mas agora, ele está chamando e juntando os seus escolhidos na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, em uma nova dispensação, a dispensação do reino, para assim todos receberem a fé, a revelação, para serem transformados e raptados neste último dia, a revelação da segunda vinda de Cristo e a sua obra de reclamação. Assim como nós recebemos a fé para obter o novo nascimento, para ser transformados interiormente e de um corpo espiritual, de um espírito do mundo, obter então um espírito do céu, um espírito ou corpo teofânico da 6ª dimensão, através de obter a revelação, a fé, dessa transformação interior, que é a revelação da primeira vinda de Cristo, como o Cordeiro de Deus em sua obra de redenção na cruz do Calvário. Nenhuma pessoa pode obter o novo nascimento sem crer em Cristo como seu Salvador e lavar os seus pecados no sangue de Cristo e receber o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo. E nenhuma pessoa poderá ser transformada estando viva sem ver e crer a segunda vinda de Cristo. Porque a fé para o rapto gira em torno da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação. Ele disse: vou, pois, preparar lugar para vós, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. E por isso ele nos chama e nos junta na era da pedra angular, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, estaria para ser transformada e raptada, conforme a promessa de Jesus Cristo. Nenhuma pessoa que estiver vivendo no tempo final e estiver em outra etapa, em outra era, poderá ser transformada. Como na primeira vinda de Cristo. A promessa do novo nascimento, observem, era para aqueles que creriam na primeira vinda de Cristo e a sua obra de redenção na cruz do Calvário. Não importa, ou não importava, se as pessoas eram crentes em Moisés e sua mensagem. Isso era bom, mas apenas com isso não era suficiente para obter o novo nascimento. E não apenas com crer em João Batista e o seu batismo e ser batizado por João, não apenas com isso era suficiente para receber o novo nascimento.
era requerido receber a primeira vinda de Cristo e crer em sua primeira vinda e a sua obra de redenção na cruz do Calvário. Os discípulos de João Batista nós encontramos que creram em João Batista e a sua mensagem, e creram que depois de João Batista viria outro profeta, o qual seria o Messias, do qual João disse que não era digno de desatar a correia de seu calçado. Mas nem todos os discípulos de João Batista seguiram a Jesus. O homem ao qual João estava precursando, ao qual João estava lhe preparando o caminho, a não ser um grupo dos discípulos de João, como João, o apóstolo, e André, irmão de Pedro. Quando eles escutarem João dizer, eis aqui o Cordeiro de Deus, o que eles fizeram? Pois deixaram a João e seguiram Jesus. Agora, não é que desprezaram a João, ou que deixaram de crer em João, mas que foram bons crentes em João. E os que ficaram com João, pois não compreendiam a bênção tão grande da vinda do precursor e do precursado. Um precursor é para preparar o caminho, mas o precursor disse, aquele que vem depois de mim é maior que eu, a ele convém crescer e a mim minguar, disse João, o Batista. Então, a quem tem que seguir? Tem que seguir primeiro o precursor, ver o que ele está dizendo e então seguir o precursado. Porque vem para preparar o povo para que possam receber ao precursado. Aqueles que seguiram a Jesus fizeram bem. Não é que eles menosprezaram a João, mas eles obtiveram uma boa preparação e entenderam que João veio para preparar o povo para que crescem naquele que viria depois de João o Batista. São Paulo também ensinou assim. No livro dos Atos, no capítulo 19, quando ele se encontrou com alguns discípulos de João Batista, diz, capítulo 19 do livro dos Atos, versículo 1 em diante, diz, aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de percorrer as regiões superiores, chegou a Éfeso e, encontrando a certos discípulos, lhes disse, recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nem mesmo temos ouvido se há Espírito Santo. Então disse, em que, pois, fostes batizados? Eles disseram, no batismo de João. Disse Paulo, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus, o Cristo. Vejam agora, para que é a mensagem de um precursor? Para ensinar ao povo que depois dele virá outro, e para que creiam naquele que virá depois dele. E os que creram em Jesus, o qual veio depois de João Batista, então, quando Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Depois, no dia de Pentecostes, quem foram os que receberam o Espírito Santo? Aqueles que haviam crido em quem? Em Jesus. Muitos deles tinham sido discípulos de João também, mas então seguiram. Depois de seguirem o precursor, então seguiram ao precursado. E dos que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, não houve nenhum que havia sido seguidor de João Batista que não teria recebido a Jesus. Os seguidores de João Batista que não seguiram a Jesus não receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por isso, São Paulo se encontrou com um grupo deles, muitos anos depois, e pergunta a eles se receberam o Espírito Santo. E eles dizem, nem sabemos que haja Espírito Santo. Vejam como estavam atrasados aqueles discípulos de João Batista. E, para poder receber o Espírito Santo, observem, tinham que crer na primeira vinda de Cristo e a sua obra de redenção na cruz do Calvário. Apenas com crer em João não era suficiente. E para o último dia, temos a promessa que todos seremos transformados, todos seremos cheios da plenitude do Espírito Santo.
E não bastará em ser apenas um crente seguidor do precursor da segunda vinda de Cristo, mas que será um requisito crer também na segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá. Em sua obra de reclamação, estes são os que serão transformados nesse último dia. Serão cheios da plenitude do Espírito Santo. Mas os mortos em Cristo ressuscitarão. Os mortos em Cristo das eras passadas ressuscitarão em corpos eternos. Agora, vejam vocês, como para este tempo final, Deus está chamando e juntando os seus escolhidos na obra da colheita do fim do século, ou no fim do século, e também do último dia. E nós fomos privilegiados em sermos eleitos por Deus para ser trabalhadores em sua obra da colheita do fim do século, para trabalhar braço a braço com o ministério de Jesus Cristo, o anjo do pacto, que neste tempo final estaria operando este ministério neste tempo final em meio à sua igreja, e estarei manifestando os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. Estes são os ministérios para a colheita no fim do século. E todos, braço a braço, com estes ministérios, estaríamos neste tempo final trabalhando na grande obra da colheita no fim do século. Sendo assim, somos pessoas privilegiadas, ministros privilegiados, trabalhadores privilegiados neste último dia e neste tempo final ou fim do século. Estamos na obra mais importante que está sendo realizada neste planeta Terra. Não existe outra obra mais importante neste planeta Terra que a obra da colheita no fim do século, no qual nós estamos vivendo. Esta obra de Cristo, de Deus, prometida para este tempo final. E tocou a nós, na América Latina e no Caribe, sermos as pessoas beneficiadas com a obra da colheita no fim do século. Assim que trabalhemos em sua obra com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com entusiasmo, com entendimento, e sem limite de tempo, e sem limite de horários, sem limite de nada, trabalhando com toda a nossa alma, porque estamos trabalhando na obra mais importante que está sendo realizada neste planeta Terra, para ser recolhido, cada escolhido, ser transformado, e então ir à ceia das bodas do Cordeiro. Quando formos transformados e os mortos em Cristo estiverem ressuscitados, haverá uma manifestação muito grande da parte de Deus. E Deus estremecerá este mundo como nunca antes o fez. Ou seja, que será uma forma única. Como nunca antes o fez, Deus fará neste tempo. E todas as manifestações grandes de Deus, de outras eras e dispensação, virão a ser tipo e figura daquilo que Deus fará neste tempo final. O mundo inteiro, o planeta Terra completo, será estremecido com esta manifestação de Deus em toda a sua plenitude, em sua igreja, neste último dia. Sendo assim, quando formos transformados e os mortos em Cristo estiverem ressuscitados em corpos eternos, o que foi visto em Jesus, que foi uma manifestação em toda a sua plenitude de Deus, será visto em cada um dos escolhidos de Deus, e todos sob a liderança de Jesus Cristo, o anjo do pacto, em sua manifestação final.
E não apenas os que estamos vivos estaremos sob a liderança de Jesus Cristo em Espírito Santo neste último dia, em sua manifestação final, mas que também estará sob essa liderança os santos das eras passadas, que ressuscitarão com os seus anjos mensageiros. Ou seja, que não ressuscitarão cada anjo mensageiro com o seu grupo e dizer, bom, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Não. Estarão sujeitos à cabeça, que é Cristo, na era da pedra angular e em sua manifestação final. E se unirão a nós para trabalharem naquilo que tem que se trabalhar. E essa é a multidão com a qual, vejam vocês, a Escritura diz que virá o Filho do Homem. Virá com os seus santos, milhares, que são os seus escolhidos, sua igreja. Em Daniel fala sobre isto e em outros lugares também. E também em Apocalipse 19, este grupo também são os escolhidos de Deus, este poderoso exército. Agora, vejam vocês como haverá sobre este planeta Terra um grupo de seres humanos que chegarão à perfeição, chegarão a ser iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. E quando já estivermos perfeitos, com o corpo eterno, e sejamos iguais ao nosso Senhor Jesus Cristo, já as limitações então desaparecerão. E estará completa a família de Deus, a nova raça, que Ele tem criado, de etapa em etapa, de era em era, e que para o último dia, vejam vocês, chame junto os seus últimos escolhidos, e cria o corpo teofânico de cada um deles. E então, o que falta é que Ele crie o corpo físico para os mortos em Cristo e o corpo físico para cada um de nós, os que vivemos. E nós, sem vermos a morte, receberemos um novo corpo. Seremos transformados de mortais a imortais. E então se completará este trabalho da criação da nova raça, que vem através de Jesus Cristo, o segundo Adão. Essa nova raça, vejam vocês, está sendo criada. E esta obra de criação, neste tempo final, chegará à sua perfeição no último dia, ou seja, no sétimo milênio. E pela primeira vez na história da raça humana, haverá neste planeta Terra um grupo de filhos e filhas de Deus perfeitos, com corpos eternos. O que nós vemos em apenas um, em Jesus, será visto neste tempo final, em milhões de filhos e filhas de Deus. Isto estamos incluindo os santos das eras passadas. Sendo assim, vejam vocês, a obra da colheita do fim do século. Vejam vocês, para que é a obra da colheita do fim do século? É para que todos cheguemos à perfeição no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Se nós acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois já estamos no sétimo milênio. Agora, quando ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo? Isso não sabemos. Quando ocorrerá a nossa transformação? Isso não sabemos. Mas ocorrerá, porque é uma promessa de Jesus Cristo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Agora vejam vocês como esta promessa será cumprida para nós neste último dia, neste tempo final. Quando será, em que ano? Não sabemos, mas em algum dos anos pelos quais passaremos, há de se cumprir esta promessa em toda a sua plenitude, porque já está em processo de cumprimento. Mas a parte culminante dessa promessa, que será a nossa transformação com a ressurreição dos mortos em Cristo, ocorrerá
em algum dos anos pelos quais nós temos que passar. Em cada ano que temos vivido no presente, estivemos esperando a nossa transformação, porque é uma promessa para nós. E Deus não pode cumprir uma promessa para alguém que não a está esperando. Se uma pessoa diz, não, eu creio que essa promessa da transformação será para outras pessoas que virão em outra geração, essa pessoa não pode receber a transformação, porque não crê. E se não crê, como Deus vai cumprir para ela uma promessa para uma pessoa que não crê? Que uma pessoa não crê na promessa? Por isso é que os escolhidos no último dia estariam crendo nessa promessa. Estariam assim recebendo o quê? A revelação para serem transformados e raptados. Estariam recebendo a revelação do sétimo selo. E com essa revelação do sétimo selo da segunda vinda de Cristo, obteríamos assim a fé, a revelação, para sermos transformados e raptados. Vejam vocês, através das eras, foi pregado que vem uma ressurreição dos mortos em Cristo e uma transformação daqueles que vivem. Mas em nenhuma das eras passadas, essa promessa se cumpriu. E o mistério é que para esta transformação dos que vivemos e essa ressurreição dos mortos, a revelação, a fé da segunda vinda de Cristo tinha que estar vigente aqui na terra. Tinham que obter a revelação da segunda vinda de Cristo, os escolhidos de Deus, e assim obterem o conhecimento do programa divino correspondente à segunda vinda de Cristo e o crer com toda a sua alma para obter os benefícios da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. E assim, os direitos que os escolhidos de Deus têm, esses direitos serem cumpridos a eles. Esses direitos da parte de Deus ser cumpridos a eles e assim obterem a transformação de seus corpos, os que estamos vivos, a transformação de nossos corpos e os mortos em Cristo receberem a ressurreição em corpos eternos. Vejam como tudo é simples no programa de Deus. Se fala da trombeta final, grande voz de trombeta, e se fala da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação de nós que vivemos. E vejam, em cisternas rotas, na página 35, vejam o que o reverendo William Branham disse, o que é a trombeta final, ou a grande voz de trombeta, ou a sétima trombeta. E o que é? O sétimo selo diz, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta já soou, e essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor, soará, e os mortos se levantarão primeiro. Apenas é um descanso até esse momento. Agora vejam o que será a trombeta final ou sétima trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante e de 1 de Coríntios capítulo 15, versículos 50 ao 55 e de 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 17. Esta trombeta final ou a última trombeta ou sétima trombeta, como o sétimo selo, pois é a mesma coisa, é a vinda do Senhor. E soará essa sétima trombeta, ou seja, soará a segunda vinda de Cristo, a mensagem da segunda vinda de Cristo, que é a mensagem do Evangelho do Reino, dando a conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo e a sua obra de reclamação, com a pregação do Evangelho do Reino, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Está soando o quê? A sétima trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículos 15 em diante. O que está soando? A trombeta final, a trombeta
do ano do jubileu, a trombeta da mensagem, do evangelho do reino, para chamar e juntar a todos os escolhidos, e então vir a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. Esta é a obra que essa trombeta final, grande voz de trombeta, faz neste último dia, na obra da colheita, no fim do século. Para mim foi um privilégio muito grande estar com vocês, trabalhadores deste tempo final e colaboradores aqui em Porto Rico e também com vocês aí na Venezuela, através da linha telefônica. Que Deus abençoe grandemente, lhes use grandemente em sua obra, na obra da colheita, no fim do século no qual vivemos. E sejam chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Sigam adiante trabalhando e buscando, até que encontremos todos os escolhidos, até que chegue até o último dos escolhidos, e então se completará o corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo que desejaram viver os 7 anjos mensageiros e os profetas do Antigo Testamento. Estamos no tempo mais glorioso de todos, o tempo da era da pedra angular, no fim do século. E a nós nos tocou este privilégio e de estar dentro da era da pedra angular e no território onde está se cumprindo a era da pedra angular. Que Deus os abençoe grandemente a todos vocês presentes e os que estão através da linha telefônica na Venezuela, e lhes use grandemente em sua obra neste último dia. E para os que estão ali ainda na linha telefônica, para vocês, assim como o Júlio, nosso irmão Júlio, lhes lembrou deste eclipse que vai ocorrer em pouco tempo. Observe, vejam vocês, quando nosso irmão Branham falou em 1964 na mensagem, reconhecendo o dia sua mensagem, isso é algo adicional aqui que eu quero dizer a vocês. Diz da seguinte maneira, diz, página 5, 6 e 7 nos fala com relação a isso, nessa mensagem, reconhecendo o dia e a sua mensagem, diz: quando pregamos sobre as 7 eras da igreja, foram tão perfeitas que o próprio Espírito Santo desceu entre nós e o vindicou, ou seja, confirmou. Foi colocado nos jornais através da nação. Ele o mostrou na lua e nos céus e o provou a nós meses antes, exatamente da maneira que seria, perfeitamente. Aqui mesmo no tabernáculo mostrou. Ele o fez conhecer no tempo, na lua e no sol. Ele o fez conhecer em relação às nações. Neste tempo, quando o tetrarca de Roma foi à Palestina, ou seja, a Israel, se supõe que é o primeiro Papa que tem ido ali desde que Pedro morreu, que eles afirmam que foi o seu primeiro Papa. Então, neste tabernáculo, antes que fosse revelados os 7 selos que continham os mistérios, não conhecendo o que estavam desenhando no quadro concernente às eras da igreja, porquanto eu o desenhei por uma visão. Eu não sabia que Deus, 1 ano e 6 meses mais tarde, o ia vindicar nos céus pela lua e mostrar através da nação nos jornais. Eu não sabia disso. Eu não sabia que haveria um escurecimento misterioso na lua para representar esta era de Laodiceia. Nos jornais você apenas viu as 6 eras. Isso é porque a era de Laodiceia foi escurecida completamente. Observe você a aplicação espiritual
como Deus o mostrou nos céus. Como você pode ver, quando eu desenhei aqui na terra, deixei apenas um pouquinho de luz. Isso foi imediatamente antes de que os escolhidos fossem chamados da terra. Esta é a razão pela qual eu coloquei assim para a 7ª era da igreja. Mas quando Deus o colocou nos céus, estava totalmente escurecido. Isso quer dizer que, quem sabe, o último foi chamado da era de Laodiceia. Mas o que é da nossa era? Da nossa era. Como que todavia não havia começado o chamado, mas na era de Laodiceia, diz, isso quer dizer que, quem sabe, o último foi chamado da era de Laodiceia. Não sabemos com certeza. Quem sabe pode haver um sermão com relação a isso. Agora vamos deixar isso quietinho aqui, porque estas são as 6 fotos que tiraram da lua naquele tempo, e a última ficou escura, pois a qual aí não colocaram. Então ele também fala com relação à nuvem dos anjos que apareceram no céu. E ele também, aqui em outras mensagens, ele diz que ali naquela nuvem de anjos está representada a noiva do Senhor. E ali, pois, está completa, porque ali estão os 7 anjos mensageiros das 7 eras e outro anjo que era muito diferente dos demais. E aqui na terra se completa a igreja do Senhor Jesus Cristo com nossa era. Porque não pode haver uma pirâmide perfeita se não tiver a pedra angular. E não pode haver um templo perfeito se não tiver a pedra angular deste templo, que é o lugar santíssimo, onde Deus habita. Bom, isso foi uma coisinha aqui, como nós diríamos, a sobremesa, mas lembrem-se que nesses dias teremos um eclipse que será visto no Caribe e na parte da América Latina também. E parte dos Estados Unidos, a parte sul, quem sabe, dos Estados Unidos. E quem sabe a parte oeste dos Estados Unidos. Agora, quem sabe, em algum momento, vou lhes dizer algo com relação a esse eclipse. Mas lembre-se que sempre no céu ocorrem coisas que então as vemos aqui materializadas na terra. Coisas que estão em processo para serem cumpridas. Nesses dias, como temos visto, e como esteve falando com vocês o nosso irmão Júlio, novamente, encontramos que o Papa fez uma visita, mas agora não foi à terra de Israel nesses dias, mas a ilha caribenha de Cuba. E agora virá, vejam vocês, um sinal no céu. Sendo assim, vamos deixar isso quietinho. Aí por enquanto. Mas em alguma mensagem, veremos com detalhes o que estas coisas que serão vistas no céu estarão representando. Sendo assim, vamos deixar isso quietinho por agora. O sol, lembrem-se, mesmo que ele passe por algum eclipse, então ele sai novamente e segue iluminando. Sendo assim, vejamos mais adiante com relação a estas coisas. Que Deus os continue abençoando, que Deus os guarde e adiante trabalhando na obra da colheita, no fim do século, no qual nós estamos vivendo. Muito obrigado por vossa amável atenção e Deus lhes continue abençoando a todos. Conosco novamente, Miguel Bermudes Marim, para dizer aqui já para os que estamos aqui presentes e para os que estão na Venezuela, as últimas palavras dessa partezinha especial que temos tido com vocês. Aqueles que estão lá na Venezuela,
a qual vocês compartilharam conosco e nós com vocês, neste companheirismo da obra da colheita do fim do século. Que Deus abençoe e lhes guarde a todos. E adiante, Miguel.